Graças e paz, amados, estamos aqui para a conclusão da nossa série Uma Nova Visão. É o quarto episódio, né, que será o último episódio dessa série, Uma Nova Visão, onde nós falamos já sobre... No primeiro episódio nós falamos do confronto, né, daqueles 12 espias, né, que 10 teve a visão de vale e 2 deles, a saber, Caleb e Josué, tiveram a visão de monte. Falamos também da visão de Davi, né, o que já era ungido por Deus e tinha essa visão já do monte, a visão do Espírito Santo, contra a visão do exército de Saul, que via aquele homem como gigante, porém Davi via um incircunciso que não tinha aliança com Deus. E também tivemos no terceiro episódio falando sobre a diferença da visão de Débora para de Baraque, né, naquele confronto ali contra o exército que era liderado pelo general Cícera, e vemos que Deus ele foi na frente daquela batalha e concedeu a vitória para o teu povo. Mas somente quem tem a visão da fé consegue, né, ter esta certeza que Deus está indo na frente, que o gigante que se levanta ele é bem menor que a mão do que o teu Deus, e que se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir na nossa vida. Para isso nós temos que ter a visão da fé. Mas nesse último episódio aqui, no quarto episódio, eu quero falar de 3 contextos bíblicos onde literalmente a pessoa teve essa nova visão, teve os seus olhos, a sua visão aberta, né, para poder contemplar que Deus está no controle de tudo. Então vamos dar início aqui a esse último aqui vídeo, né, dessa série. Vamos ler aqui em Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 17, que diz assim: E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos dela, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu a beber ao menino. Aqui o contexto falando de Agar, né, com o teu filho Ismael, no momento onde a visão humana dela, a visão de vale, que ela estava literalmente ali no vale, né, naquele deserto, e esta visão, né, ela começou a perceber que a promessa que o próprio Deus tinha feito para Ismael, né, o seu filho, antes mesmo dele nascer, não iria se cumprir na sua ótica, porque agora ela não estava mais na casa de Abraão. A visão humana, a visão de vale, fez ela parar, desistir, retroceder. O texto diz que ela colocou o menino longe, achando que o menino ia morrer, que a promessa ia morrer, que tinha tudo acabado, que o que Deus falou não iria acontecer. Porém, quando o anjo do Senhor abriu a sua visão, ela pôde contemplar que mesmo que a água que o homem tinha dado tinha acabado, Deus já tinha reservado, preparado uma fonte de água para ela dar de beber ao menino, para ela dar de beber ao seu projeto. E o texto vai finalizar dizendo que o menino cresceu e se cumpriu a promessa de Deus na vida daquele menino, na vida de Agar. Porque a visão da fé, ela faz isso. Então nós precisamos se alimentar desta fonte. Nós precisamos ter a nossa visão aberta pela fé. A fé é a visão da fé, a visão do monte. Ela é aberta através da fé. Por isso eu tenho falado muito da questão que a fé ela tem que ser aumentada em nossas vidas. Nós temos que buscar a cada dia mais ter uma fé maior, uma fé grande, uma fé poderosa, para podermos ter esta visão, para nós não podermos parar diante das circunstâncias e das adversidades, né? Então este é o primeiro texto, né? A Gala teve a sua visão literalmente aberta ali pelo anjo e ela pôde ver, né, contemplar que Deus estava indo na frente, que Deus estava com ela neste propósito, que tudo estava no controle de Deus. Ainda que o recurso que o homem tinha dado a ela acabou, mas o recurso de Deus ele nunca acaba. O recurso de Deus ele nunca acaba. Deus ele não dá um odre de água, ele te mostra a fonte que jorra água constantemente, que não cessa. E o melhor, aonde esta fonte de água passa, o texto, a Bíblia vai revelar que dá frutos, frutos bons que não morrem, mas que se renova no tempo oportuno. Isso é muito forte.
O segundo episódio está em 2 Reis, capítulo 6. Né? Mais uma pessoa, um personagem bíblico que teve a sua visão aberta e pôde contemplar, né, o poder de Deus mediante as circunstâncias. Olha aqui o que diz 2 Reis 6, vamos ler a partir do versículo 15. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Né? Aqui um outro contexto, onde o exército inimigo ali tinha cercado toda a cidade, e o servo de Eliseu ali viu aquilo e falou: é o fim, não tem como. E Eliseu, ele fala uma palavra profética maior: o que está conosco, o exército que está conosco do que os que estão com eles. Só que ele, por estar numa visão limitada, visão humana, visão de vale, ele não pôde ver esse exército. Mas quando Eliseu orou e Deus abriu a visão daquele moço, ele viu que verdadeiramente o exército celestial estava ali para pelejar, para conceder a vitória ao teu povo. E essa é a proposta da visão da fé. É você ver que o teu, mediante, independente do cenário que está se revelando na tua ótica humana, o teu Deus, ele tem poder, ele tem autoridade, e agindo ele contra ele, ninguém pode prevalecer. E ele age em favor dos seus, mediante a uma vida de fidelidade e de obediência, a uma vida guiada, fortalecida pela fé. A Bíblia fala que o justo viverá da fé, pela fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E um dos sinais reais na vida de uma pessoa de fé, um sinal real, é uma visão diferenciada. A visão da fé. A visão de monte que nós estamos chamando nessa série. Então esse é mais um contexto onde um personagem bíblico literalmente teve a sua visão de vale transformado numa visão da fé, uma visão aberta pelos olhos, uma visão aberta pelo o Deus Todo-Poderoso que te concede, né, uma visão espiritual. O último texto, agora já no Novo Testamento, para a gente, né, já irmos para o final deste quarto episódio da série Uma Nova Visão, está em Lucas 24, vamos ler aqui o versículo 30 e o versículo 31, que diz assim: E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhes deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. Aqui, né, um contexto, nós mencionamos no primeiro vídeo, né, dessa série sobre esses dois contextos, tanto do moço de Eliseu como desses dois discípulos de Emaús, né, uma história muito conhecida, onde Jesus vai ali no caminho e de imediato eles não conhecem Jesus, mas no partir do pão, o texto diz que os seus olhos se abriram e eles viram que mesmo naquele momento conturbado, naquele momento onde eles estavam pensando em desistir, em parar, que eles não tinham mais esperança, a esperança estava indo embora, eles pôde perceber que Jesus continuava com eles. E é isso que a visão da fé vai fazer na tua vida. Uma vez que tu tiver os seus olhos abertos pelo Espírito Santo de Deus, você vai poder perceber que, independente do momento que você esteja vivendo, a presença de Jesus é real na tua vida. Ele está contigo. Ainda que no silêncio, ele está contigo. Ainda que você não veja sinais que ele está fazendo algo, mas ele está contigo. Então, precisamos estar à mesa com ele. Precisamos estar à mesa com ele significa precisamos estar diante da presença dele. Não abra mão da presença de Deus. Busque a presença de Deus na tua vida. Cuide da presença de Deus na tua vida para que ela venha a ser validada pelo Espírito Santo. Para que ela venha a ser real na tua vida.
Nós temos como exemplo, estudamos hoje, né, sobre Obed-Edom. Obed-Edom, ele entendeu isso, a importância de cuidar da presença de Deus, a importância de estar diante da presença de Deus, porque a presença de Deus é o que vai fazer você conquistar, vencer, romper, sobreviver e alcançar a vida eterna. Então, essa série, né, estamos no final, ela tem esse objetivo, ela teve esse objetivo, ela tem esse objetivo. Assista as 4 aulas, né, os 4 vídeos falando sobre uma nova visão e busque essa nova visão para atualizar na tua vida, porque com certeza Deus tem coisas grandes para você. Deus tem planos, projetos maravilhosos para você. Mas se você tiver uma visão limitada, uma visão de vale, você vai parar, vai desistir, não vai prosseguir e não vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Porém, se você tiver essa visão da fé, uma visão transformada pelo Espírito Santo, você vai prosseguir, conquistar, vencer e transbordar na vida de outras pessoas. Então, atualize essa nova visão na tua vida, fique na graça e na paz de Jesus Cristo.